Olá, sejam bem-vindos. Sou do canal Provas e Mitos. Hoje vou trazer uma reflexão sobre um boato na internet onde muitos dizem que Cristo é um mito romano. O vídeo se chama Destruindo Definitivamente o Mito Anticristão de que Jesus é uma ficção romana. Muitos ateus afirmam que Jesus é um personagem fictício que foi inventado pelos imperadores romanos para conter os judeus revolucionários. Existem vários problemas com essa teoria mítica. Primeiro, defender que Jesus é um mito é extremamente incomum entre historiadores e estudiosos da Bíblia, porque há provas devastadoras da existência de Jesus Cristo, tanto na história bíblica quanto secular. Veja algumas delas aqui e aqui. Praticamente todos, incluindo aqueles que não são cristãos, reconhecem que a evidência histórica indica que Jesus é uma figura histórica real. De acordo com Luke Johnson, estudioso do Novo Testamento da Universidade Emory, até mesmo o historiador mais crítico pode confiantemente afirmar que um judeu chamado Jesus viveu como um mestre e operador de milagres na Palestina durante o reinado de Tibério, foi executado por crucificação sob o prefeito Pôncio Pilatos e continuou a ter seguidores após sua morte. Johnson, Luke Timothy. The Real Jesus, o Jesus real. São Francisco. Harper, São Francisco, 1996, página 123. F. F. Bruce, professor catedrático de Crítica e Exegese da Bíblia, afirmou: alguns escritores podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito de Cristo, mas não podem fazê-lo com base nos dados históricos. A historicidade de Cristo é tão axiomática para um historiador desprovido de preconceitos como é a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores que propagam as teorias a respeito de um mito de Cristo. Bruce, F. F. The New Testament documents, are they reliable? Os documentos do Novo Testamento são confiáveis? Otto Betz, 1917-2005, teólogo alemão e estudioso do Novo Testamento, diz que nenhum pesquisador sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus. Segundo, criar fraudes literárias para conter tensões não era o jeito romano de fazer as coisas. O modo romano de fazer as coisas envolvia exércitos e assassinatos, não boatos literários. Além do mais, levaria décadas ou séculos para criar um movimento que pudesse pacificar o judaísmo, e os imperadores romanos simplesmente não pensavam a longo prazo assim. Eles estavam muito mais focados em sobreviver aos seus próprios reinados e queriam problemas resolvidos com rapidez. Para eles, a espada era muito mais poderosa e mais rápida que a caneta. Ademais, criar uma fraude literária para que os judeus se dispusessem a aceitar o domínio romano teria sido completamente desnecessário, haja vista que muitos judeus já estavam dispostos a fazê-lo. Os revolucionários foram em grande parte mortos e aqueles dispostos a aceitar o domínio romano já eram claramente a maioria. Houve até mesmo movimentos dentro da comunidade judaica que eram conhecidos por serem colaboradores romanos, como os saduceus, por exemplo. Se os romanos quisessem pacificar a comunidade judaica, promover esses movimentos existentes, em vez de criar uma farsa literária para originar um novo, teria sido muito mais lógico. Em terceiro lugar, quem seria pacificado pelo novo movimento cristão? Os revolucionários, como os zelotes e os sicários, seriam os últimos interessados em uma versão pacifista do judaísmo. Qualquer um que pregasse cooperação com os romanos teria sua mensagem ignorada pelos revolucionários. As únicas pessoas que possivelmente responderiam à mensagem cristã seriam as mesmas que não precisavam de convencimento, ou seja, aquelas que já estavam submissas aos romanos. Em quarto lugar, a Judéia não estava em posição de se rebelar, pois estava devastada após o término da Primeira Guerra Judaico-Romana, 66-73 d.C. E seu poder econômico e militar estavam destruídos, bem como sua população desorganizada, dispersa ou morta. Demoraria décadas de reconstrução até que a Judéia pudesse pensar em se rebelar novamente. E quando a próxima rebelião chegou, a Guerra dos Quitos, 115-117, começou fora da Judéia, em terras que não haviam sido esmagadas na Primeira Guerra. Logo, seria desnecessário que os romanos inventassem um falso Cristo na Judéia para evitar rebeliões. Em quinto lugar, sabemos o que o imperador romano Vespasiano realmente fez para lidar com a comunidade judaica. Em vez de criar uma religião falsa, ele a taxou. Vespasiano impôs um imposto punitivo sobre o povo judeu, e apenas para acrescentar um elemento adicional de humilhação, quando o templo foi destruído, ele direcionou o dinheiro para o templo de Júpiter Optimus Maximus em Roma, ou seja, sua abordagem era humilhar os judeus por meios temporais, não convertê-los a uma nova religião pacifista, e em sexto lugar, como os romanos criariam os documentos do Novo Testamento se eles não eram judeus e não estavam imersos nas escrituras judaicas como os autores do Novo Testamento claramente estavam?
Não teria sido possível aos romanos pagãos escrever o Novo Testamento. Eles precisariam de ajuda judaica. De fato, os documentos do Novo Testamento tinham que ter sido produzidos por indivíduos intimamente familiarizados com o pensamento, a cultura e a língua judaica. Então, os romanos contrataram judeus para fazer isso por eles? Por que os autores judeus colaborariam com um projeto que para eles seria considerado absurdamente blasfemo? Muitos judeus estariam dispostos a morrer em vez de fazer isso. E em sétimo lugar, há ainda o problema de como os documentos do Novo Testamento seriam compartilhados. Os romanos não podiam simplesmente deixá-los nas bibliotecas, esperando que as massas analfabetas os verificassem e começassem uma nova religião entre a classe baixa e os escravos. As religiões não começam por meios literários. Como as pessoas se converteriam se não houvesse quem pregasse? Espalhar efetivamente uma fé no primeiro século teria envolvido exatamente o que os evangelhos apresentam Jesus fazendo: iniciar uma missão de pregação organizada com os evangelistas para levar a palavra aos outros. E a questão é: onde os romanos encontrariam uma equipe de pregadores judeus que saísse sob risco de condenação para proclamar um falso Cristo? Mesmo que fossem charlatães que não acreditassem na condenação real, por que estariam dispostos a arriscar perseguição e martírio nas mãos das autoridades locais? Estes teriam sido riscos reais para eles, porque os tipos de motins e divisões que vemos no livro de Atos teriam sido precisamente o que eles enfrentariam ao pregar Jesus entre os judeus em diferentes cidades. Em oitavo lugar, há também o problema da aceitação da mensagem deles. Se a mensagem cristã fosse uma fabricação romana, como afirmam os ateus conspiracionistas, assim que os missionários charlatões pregassem a mensagem sobre Jesus, muitas pessoas poderiam simplesmente dizer: eu estava em Jerusalém na Páscoa de 33 d.C., e os eventos que você descreve simplesmente não aconteceram. Ou, eu sou da Galileia, é um lugar minúsculo e não havia um Jesus pregando e fazendo milagres lá. Em nono lugar, seria ainda mais trabalhoso para os romanos criarem mais tarde a ilusão de um movimento que remontasse ao ano 30 d.C. O cristianismo foi baseado em congregações locais conhecidas como igrejas, e os documentos do Novo Testamento relatam que as igrejas estão localizadas nas principais áreas metropolitanas entre 30 e 70 d.C., como Jerusalém, Antioquia da Síria, Éfeso, Corinto, Roma, Tessalônica, Filipos e outras. Se o cristianismo foi introduzido pela primeira vez nessas cidades algum tempo depois de 70 d.C., por que os primeiros convertidos não perceberam o fato de que não havia igrejas nessas cidades anteriormente? Por exemplo, Éfeso é um importante centro cristão em Atos. Por que os primeiros cristãos em Éfeso não notaram que não havia igreja lá anteriormente, embora Atos diga que houve? Tentar criar a ilusão de um movimento previamente existente teria sido cheio de perigos e muito mais difícil do que simplesmente começar sem reivindicar uma extensa história passada para ele. A elaboração de uma história repleta de alegações que poderiam ser facilmente refutadas não seria um caminho a percorrer. E em décimo lugar, apesar de todas essas chances de fracasso para a ficção romana de Jesus, os romanos estariam colocando todo o império em risco ao fazer isso, porque se pelo menos um dos missionários se rendesse à pressão de uma multidão de linchadores judeus e contasse que o imperador tinha inventado essa nova religião para subverter a religião judaica, isso teria causado uma enorme revolta entre os judeus, que desencadearia uma rebelião em todo o império que seria muito pior do que a Guerra Judaica de 66 d.C. Tentar fazer uma farsa desse tipo seria brincar com dinamite, e os imperadores romanos teriam de ser loucos o suficiente para fazê-lo. Em 11º lugar, por que os imperadores romanos criariam um Deus para ser adorado exclusivamente? Jesus exigia amor e fidelidade acima de tudo. Mateus 10:37 e Lucas 14:26. Se eles queriam ser adorados como deuses, o imperador Augusto, 27 a.C. a 14 a.C., marcou o começo da adoração do imperador, passando a ser tratado com honras conferidas a deuses, pois muitos sentiam genuína gratidão por ele por ter estabelecido prosperidade e paz após um longo período de guerras. Embora ele não permitisse ser chamado de Deus enquanto estava vivo, foi deificado após a morte. O imperador Domiciano, 81 a 96 d.C., foi o primeiro imperador romano a exigir ser adorado como Deus. O pensamento romano politeísta, os romanos tinham um grande panteão de deuses incluindo Júpiter, Lares, Jano, Vesta, Zeus e Hera, simplesmente não podia conceber a ideia de uma religião que exigisse devoção exclusiva de seus fiéis. 12º lugar. Por que Roma inventaria uma história na qual é descrita como vilã? Isso não faz o menor sentido. Quando uma pessoa inventa uma história, ela geralmente se coloca como a mocinha, ocultando todas as suas falhas. Então, por que Roma se colocou como a vilã que executa o mocinho Jesus? Se o objetivo era inventar um Messias para conter revoltas judaicas, inventar um Messias executado por Roma
só faria com que os judeus sentissem mais raiva de Roma e quisessem se rebelar. Desse modo, o tiro sairia pela culatra. 13º lugar. Se Roma inventou o cristianismo para conter revoltas judaicas, seria de se esperar que tratasse os cristãos como amigos. No entanto, Roma foi o primeiro e o mais ímpio império a perseguir e matar os cristãos. Por quê? Plínio, o jovem governador da Bitínia em 111 ou 112 d.C., relatou as perseguições que os cristãos sofriam. Confrontado com o problema cristão, ele escreveu ao imperador Trajano delineando os métodos que ele usava e pedindo conselhos. Tenho-lhes perguntado pessoalmente se são cristãos, escreveu Plínio. Se admitiam selos, eram punidos. Todavia, outros negaram que eram ou haviam sido cristãos. Postos à prova, estes não somente ofereceram sacrifícios pagãos, mas até mesmo injuriaram o nome de Cristo. Nenhuma das coisas, segundo entendo, se consegue induzir o verdadeiro cristão a fazer. Respondendo a esta carta, Trajano elogiou Plínio pelo modo como cuidava do assunto. Seguiste o proceder certo, no seu exame dos casos dos acusados de serem cristãos. The Letters of Pliny, as cartas de Plínio, X, XCV 3.5, XC7, 1. Conclusão. A alegação cética de que Jesus não passa de um mito inventado por Roma não se sustenta diante dos fatos históricos e das implicações lógicas. Hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula nos veremos novamente. Fiquem com nosso Criador e que Ele abençoe sua vida em nome de Cristo. Deus é real, mais real que você possa imaginar. Um forte abraço e se inscrevam no meu canal. O link está logo abaixo aqui mesmo neste vídeo divulgado pelo amigo Riva.